Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Há locais muito bonitos que marcaram a minha vida. No início eu gostava de passar lá várias vezes, mas depois de algumas idas, parece que esses lugares iam perdendo o encanto por já estar tão habituado a ver. Isto pode acontecer com lugares, pode acontecer com pessoas, e se não tivermos cuidado, pode também acontecer com a palavra de Deus. Por isso é bom pensar: será que nós cristãos também já perdemos o encanto pela palavra por estarmos tão acostumados a ouvir? Será que Deus continua a pôr a mesa cheia e nós já não damos graças de tão acostumados que estamos que a graça de Deus se revele? O título da mensagem de hoje é Nem que seja uma migalha. E vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 7, versículo 24 até ao versículo 30. Marcos capítulo 7, versículo 24 até ao versículo 30. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos entender o seu contexto, vamos interpretar depois versículo a versículo e aplicar à nossa vida. Então Marcos capítulo 7, versículo 24 até ao versículo 30. E diz a palavra do Senhor: E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Versículo 26. E esta mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demónio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Versículo 29. Então ele disse-lhe: Por essa palavra vai, o demónio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, a sua filha deitada sobre a cama, e que o demónio já tinha saído. Vamos orar. Bom Deus, queremos pedir para que Tu fales através da Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então no Evangelho de Marcos podemos ver quem é Jesus, como também podemos ver a sua preocupação pelas pessoas. Percebemos também a forte oposição que Jesus enfrentou no seu ministério, quer por parte dos fariseus, como também dos escribas, que eram os religiosos no sentido negativo da época. No início deste capítulo 7, aprendemos que nenhum alimento nos contamina espiritualmente. Não há nada que nós possamos comer que nos possa contaminar espiritualmente. O que contamina a pessoa não é aquilo que entra, mas aquilo que sai do coração. Então hoje vamos olhar para a vida de uma mulher e perceber a sua coragem. Vamos ler novamente o versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, ou seja, não pôde deixar de ser visto. O Senhor Jesus estava no último ano do seu ministério e precisava descansar. Ele não queria ser visto, mas isso revelou-se impossível, pois a sua fama tinha-se espalhado por todos os cantos, mesmo numa terra estranha chamada Tiro. Esta cidade era considerada um território inimigo de Israel. Foi desta região que veio Jezabel, filha do rei de Sidom, a mulher que instituiu o culto a Baal em Israel. Era assim considerada uma cidade gentia, habitada por pessoas que não conheciam a Deus. Versículo 25 e 26. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, impuro, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe. O tempo verbal no original mostra intensidade, aos pés. Versículo 26. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe, pedia-lhe que expulsasse da sua filha o demónio. Para compreendermos o valor desta história, é importante reconhecer que naquele contexto judaico consideravam as mulheres de menor valor. As mulheres tinham menos valor que os homens, a ponto de nem sequer se poder falar com elas.
Além disso, os publicanos, eram aqueles judeus que estavam ao serviço de Roma, já não eram bem vistos pelos judeus porque estavam ao serviço de Roma e estavam assim num patamar mais baixo. Tanto assim é que no início deste capítulo 7, os judeus criticaram os apóstolos por não lavarem as mãos depois de terem tocado nestas pessoas. E o que é que acontece aqui? Uma mulher gentia, ou seja, por ser mulher já era, neste contexto, mal visto, uma mulher descrente mais ainda, e teve a coragem de falar com um homem, e ainda por cima um homem que era judeu. Na passagem paralela em Mateus 15, 23, vemos inclusive os apóstolos a pedirem ao Senhor Jesus para mandar essa mulher embora, porque ela estava a ser muito chata de insistir que queria falar com o Senhor Jesus. Era uma mulher que não era judia e estava a querer falar com Jesus. Jesus manda-a embora. Esta insistência fica evidente neste versículo quando ela se prostrou continuadamente. Não foi uma vez, não. Ela prostrou-se continuadamente aos pés de Jesus, pedindo que libertasse a sua filha por estar possuída de um demónio. Provavelmente tentou tudo o que podia para ver a sua filha curada, porque os pais, quando veem os seus filhos doentes, fazem tudo o que está ao seu alcance. A minha mulher sempre foi muito calma, mas no dia em que a vida da nossa filha corria risco, nem eu nunca vi a minha mulher assim. Quero exames, agora, já, imediatamente. E o médico fez. Ai não. Eu também conheço esse olhar da minha esposa. Então, esta mulher era uma mulher destemida, uma mulher corajosa. Uma vez que à partida parecia impossível Jesus ter um encontro com uma mulher estrangeira. Versículo 27. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro que se fartem os filhos. Aqui a ideia de crianças que representavam os judeus. Deixem que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cãezinhos, que representava os gentios, aqueles que não são os judeus. Aparentemente o Senhor Jesus teve uma resposta dura para com esta mulher, dizendo-lhe que a sua primeira tarefa era alimentar as crianças, os judeus, e só depois os cãezinhos, os gentios. Não é em vão que nós lemos aqui, deixa primeiro. Agora, o que será que Jesus queria dizer com estas palavras? Quem são, então, estas crianças? Porquê é que ele se revelou assim? Quem são estes cãezinhos? Qual a razão de alimentar primeiro os judeus e só depois os cãezinhos, os gentios? Será que Jesus faz exceção de pessoas ao considerar alguém mais importante que o outro? Vamos por partes, vamos tentar responder perante a Bíblia e ver que há uma prioridade temporal no plano de Deus que contemplava primeiro os judeus e depois os gentios, mas isso não fazia com que uns fossem mais importantes que os outros. Romanos 1,16 diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer, primeiramente o judeu e depois o grego. João 1,11 declarou: Jesus veio para aqueles que eram seus, os judeus, e os seus não o receberam. A porta foi aberta. Por outro lado, também convém saber que os gentios não eram um plano B. Nós não somos um plano B porque o A correu mal. Porque todos estávamos contemplados no plano redentor de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, para o livro de Ruth, que inclusive está na linhagem de Jesus, ela não era judia, ela era moabita. E já foi contemplada com esta maravilhosa graça. Mesmo no Antigo Testamento, em Isaías 49,6, nós podemos ler: ele disse-me, não basta que estejas ao meu serviço só para restabelecer os tribos de Jacó e reunir os sobreviventes de Israel. Reparem agora, eu quero que sejas a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Então nós não somos um plano B, porque o A correu mal, nós somos parte deste plano maravilhoso de Deus. Israel foi usado, sim, como meio para alcançar o mundo com o Evangelho. Por isso Jesus disse primeiro as crianças e depois os cãezinhos. Tem havido muita discussão em termos do termo cãezinhos, porque chamar cão
naquele contexto, era das piores coisas que podia acontecer. És um cão. Ui, é uma ofensa. Jesus usou assim um diminutivo, que na altura era usado para os animais de estimação, aqueles que viviam em casa das pessoas e não os que vagueavam pela rua. Então, esta palavra que Jesus usa não era para os cães que andavam a vaguear na rua, como era das ofensas. És um cão. É aquele que anda a vaguear na rua. Não, quando Jesus diz um cãozinho, significa que é um cão de casa, ok? Um animal de estimação. E vamos entender a resposta desta mulher para ver se ela compreendeu esta história de Jesus, porque até então os apóstolos não tinham compreendido e precisavam de explicações, e perceber também se ela se ofendeu com o termo usado por Jesus. Vamos ver então o versículo 28. Ela, porém, respondeu-lhe: sim, senhor, mas os cãezinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, uma mulher gentia compreendeu a parábola que Jesus contou, e eu suponho que os apóstolos não entenderam. Mais uma vez, ela foi a primeira a perceber a parábola sem precisar de qualquer explicação. As palavras que esta mulher usou mostram compreensão sobre quem Jesus era, assim como também sobre o seu plano. Reparem, ela chama-lhe Senhor. A única vez em todo o Evangelho de Marcos que alguém o trata assim. Foi a primeira a dizer Senhor. Uma gentia viu aquilo que os de dentro não viram. Ela conseguiu perceber aquilo que quem convivia com Jesus não tinha percebido até então. E esta mulher concorda com Jesus. Ela reconhece que não passa de um cãozinho de estimação e depois de tudo o que tentou, entende que uma migalha da mesa de Jesus, embora não a merecesse, seria suficiente para a sua filha. Um pouco de Jesus seria suficiente para salvar a sua filha. E em vez de se ofender de ser comparada a um cãozinho, ela aceita este lugar que lhe cabe. Ela não reclama um direito, ela mendiga uma dádiva. Ela não diz, Senhor, dá-me aquilo que é meu. Eu declaro, tome posse da minha bênção. Não, ela não reclama um direito, ela mendiga esta maravilhosa dádiva. E é essa fé que Jesus chama grande. É como se Jesus estivesse a dizer, é como se ela estivesse a dizer, sei que não mereço estar à tua mesa, mas dá-me migalhas. Aquilo que cai, que ninguém quer, dá-me pela tua bondade. Versículo 29 a 30. Então disse-lhe, por causa desta palavra podes ir. O demónio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demónio a deixara. No Evangelho de Mateus, texto paralelo, vemos Jesus a dizer à mulher, a tua fé é grande. A fé dela não é vai correr tudo bem. A fé dela não é eu vou conseguir, eu posso tudo aquilo que quero, eu vou conseguir. Não, a fé dela era saber de quem estava à frente dela. A fé dela é acreditar na pessoa que estava à frente dela. Ela percebeu a verdade de Atos 4:12 e não há outro meio, não há outro nome pela qual nós possamos ser salvos. Somente Jesus. Se Jesus até aqui curava quando estava ao pé da pessoa, agora nós vemos Jesus a curar uma pessoa que estava ausente, mostrando mais uma vez a grandeza do seu poder àquelas pessoas. Jesus vê a pessoa assim acima da sua posição social, gentia, ou do seu sexo feminino. Jesus testou a fé da mulher, que era verdadeira, enquanto os apóstolos queriam na ver pelas costas. Os apóstolos afastavam aqueles que Jesus estava a aproximar. E quanto a nós? Quantas vezes olhamos para alguém pela sua vida, pelo seu passado, pela sua aparência e decidimos, não, esta pessoa não tem lugar à nossa mesa, e essa pessoa, na verdade, é aquele que Jesus está a chamar. Às vezes nós separamos as pessoas por condições muito humanas. Isso está errado na mesa da graça. Vimos quem Jesus é
E vimos então a fé desta mulher. Então o que é que nós podemos fazer mediante aquilo que nós lemos? Em primeiro lugar, todos nós devemos saber que há alimento em Jesus. Esta mulher gentia, depois de ter experimentado tudo, todas as coisas, percebeu que só havia salvação em Jesus. Foi essa certeza que lhe deu ousadia para enfrentar os apóstolos que estavam a afastá-la e chegar até ao Jesus. Imaginem o que é, meus irmãos. Tentarem entrar aqui na Igreja da Graça e o Rui Danilo e o Daniel Oliveira com as suas caras de maus e dizem, vocês têm que sair daqui, não podem entrar. E as pessoas, não, eu vou. Foi o que fez esta mulher. Naquele contexto, isto mostrava muita coragem e muita fé em Jesus. Será que na nossa vida temos procurado Jesus como esta mulher fez? Será que temos procurado mesmo Jesus na nossa vida? Ela procurou porque nada mais lhe restava. Talvez o nosso conforto tenha-nos roubado este sentido de urgência. Talvez ainda haja muito conforto na nossa vida que nos leva a abdicar de procurarmos em Jesus a solução. Será que há um desejo na nossa vida então de procurar Jesus, mesmo que isso signifique enfrentar o nosso eu, enfrentar a nossa família, qualquer outra coisa para estarmos na presença de Jesus? Dizemos e cantamos, Jesus é a solução, Jesus é a nossa alegria, Jesus é o nosso ânimo. Mas será mesmo isso verdade quando a cicatriz aperta? Quando a dor vem? Quando a incerteza chega? Esta mulher implorava por um milagre. Esta mulher implorava por uma migalha. Será que nós temos trocado o banquete de Deus pelas migalhas de um mundo que só se sacia por um momento? Será que nós estamos tão habituados a esta maravilhosa graça de Deus que enche a nossa mesa que nós já não valorizamos as pequenas coisas que Deus nos faz e vamos atrás daquilo que o mundo nos pode oferecer que é apenas momentâneo? Lembre-se, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Não há outra porta, não há outro nome, somente Jesus. Esta mulher compreendeu que tudo se tratava de Jesus e nada sobre ela. Ela percebeu a sua indignidade e a dignidade de Jesus. Ela teve a dignidade, ela teve a coragem de dizer a Jesus, dá mais de ti, nem que seja uma migalha. Eu preciso desesperadamente de ti. Nós precisamos dizer e ter coragem de dizer ao Senhor Deus, dá mais de ti. Não te esqueças dos meus desejos, Senhor. Foi muito interessante ouvir na segunda-feira à noite, na vigília de oração pela Ana, a oração final do pastor Abel, onde ele expôs aquilo que todos nós tínhamos o desejo de dizer e talvez nenhum de nós tivesse coragem. Senhor, faz a tua vontade, mas não te esqueças da nossa. Há alimento em Jesus, como há satisfação em Jesus, nem que seja apenas uma pequena migalha. Em segundo lugar, nós podemos perceber neste texto que ainda há satisfação neste alimento. Este alimento ainda produz satisfação nas nossas vidas. Esta mulher queria ver o poder de Jesus na vida da sua filha, nem que fosse uma pequena migalha, pois sabia deste poder extraordinário. Os cristãos sabem, nós sabemos, que em Jesus a mesa está sempre cheia. No versículo 27 lemos que as crianças se fartam, ou seja, ficam plenamente satisfeitas. No entanto, tenho-me apercebido de que quanto mais nos habituamos, quanto mais nós damos algo por adquirido, passado algum tempo, nós deixamos de dar o devido valor. Eu percebo isto, eu aprendi essa lição quando em Tondela nós estávamos a passar um momento difícil devido às obras que fizemos, a igreja fez ao lado, e de repente fomos enganados. Não sabíamos como havíamos de pagar. Não havia dinheiro. Os meus pais perderam tudo. E Deus
quase como o MacGyver, que esperava até ao último segundo. Alguns daqui já não sabem o que isso é, o MacGyver, mas ele existiu, podem depois procurar. Esperava até ao último segundo para que a bomba não explodisse, e estávamos todos nós, é hoje que vai explodir. E nós achávamos isso, é hoje. E Deus respondia no último segundo. E o povo... Mas à 10ª vez, está bem, já sei que Deus vai responder. Orar. E a bênção torna-se quase como um dado adquirido. E esquecemos-nos de agradecer. Isto acontece muitas vezes na nossa vida espiritual. Estamos habituados a vir à igreja. Estamos habituados a ler a Bíblia, orar de vez em quando, cantar e a falar com os outros. E no final do dia pensamos, afinal é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. E esta mulher ajoelhou-se por uma migalha. Às vezes nós já não nos ajoelhamos por uma migalha porque estamos habituados à comida. E é das piores coisas que pode acontecer a um cristão, é tornar-se insensível com o mover do Espírito Santo. Deus salvou aquela pessoa. Está bem. Deus agiu. Está bem. Deus foi connosco. Ok. É a pior coisa que nos pode acontecer. Por isso a pergunta, será que o teu coração já esfriou? Se sim, faz como esta mulher, tem coragem de pedir a Jesus uma migalha nova. Diz mesmo a Jesus, Senhor, se isto é verdade o que o Jonatas diz, mostra-me. Se isto é verdade o que a tua palavra diz, opera em mim, dá-me a tua migalha, eu quero ver o teu poder, eu quero sentir esta alegria. O próprio David, no Salmo 51, versículo 12, ele diz, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Se é verdade que há alegria na salvação, dá-me essa alegria. Eu tenho a certeza que se nós fizermos isso, Deus irá conceder-nos esta alegria. Porque nenhum pai, por melhor que seja, vai dar pedras quando um filho pede comida. Apesar de podermos ter a mesa cheia, nunca nos esqueçamos de celebrar as migalhas na nossa vida. Até porque nunca depende de quem tu és. Depende sempre de quem Deus é. Quando vemos então procurar alimento em Jesus e quando estamos satisfeitos em Jesus, o mais natural é partilharmos esse alimento com aqueles que não têm. Por isso, em terceiro lugar, nós podemos ver neste texto o seguinte desafio: partilha o alimento. Os apóstolos tentaram impedir esta mulher gentia de entrar em contacto com Jesus. Achavam que ela não tinha dignidade por ser mulher, por não ser judia, para estar na presença de Jesus. Ao afastá-la, era como se estivessem a dizer: nós merecemos estar aqui. E tinham-se esquecido que ninguém está à mesa por mérito. Nesta mesa da graça, ninguém está por mérito. Ninguém pode mostrar, eu estou aqui porque fiz isto. Se alguém fizer isso, na verdade mostra que não está na mesa. Está noutro sítio qualquer. Estar com Jesus é sempre pela graça, nunca é por um prémio. Quando percebemos assim o que significa graça, nós vamos querer que outros se juntem à festa. E não iremos afastar aqueles que Jesus estava a testar. E foi muito interessante também na segunda-feira à noite, no meio da dor, o meu primo a alegrar-se. Há aqui uma pessoa familiar da Ana que não conhece Jesus. E isso deu-lhe uma força para ele ir falar lá à frente do Evangelho da graça de Deus. Eu digo, uau! É incrível como no meio da dor tem força para partilhar o Evangelho connosco e também por estar lá uma pessoa que não era salva. Eu não sei o que Deus está a fazer nas nossas vidas, mas queria te perguntar, há quanto tempo não partilhas Jesus? Nem que seja uma simples migalha com alguém. Há quanto tempo não convidas alguém para vir à igreja? Quando nós temos satisfação com alguma coisa, nós partilhamos a todos onde encontramos uma boa comida. Vamos a um restaurante e Mateus, aquele restaurante é extraordinário, uma comida maravilhosa, servem muito bem e a conta até é barata. Vamos, e fazemos, juntamos grupos, etc., porque encontramos maravilhosa comida. Então, quando nós sabemos que num sítio há comida maravilhosa, nós partilhamos. E nesta igreja há boa comida pela graça de Deus. Hoje eu dei a evidência dos nossos júniores a mostrar que há boa comida.
E há também pessoas incríveis. E depois há o Daniel. Agora, tens celebrado as vidas que Deus nos trouxe? Tens procurado integrar essas vidas ou ainda vais com desconfiança? Eu ontem estava a dizer a um amigo meu, eu sei que quando alguém entra numa igreja, os primeiros 3 anos é um teste. Podem ir embora a qualquer momento. Já passei por isso. Mas o facto de saber que essa pessoa pode se ir embora a qualquer momento não me deve impedir de a receber de braços abertos. Esta é a graça. É sobre graça. Por isso, temos procurado integrar quem chega. Tens feito com que se sintam em casa. Com os amigos que temos, nós arranjamos tempo para conversar. Agora vamos cuidar das pessoas que Deus trouxe e celebrar com elas esta comida maravilhosa. Por outro lado, também tens falado desta comida com os teus irmãos na fé? Sim, nós precisamos falar com quem não conhece, mas também precisamos de falar da comida com quem a conhece. Não há nada mais bonito do que ver um cristão a falar com outro cristão sobre as suas lutas e no final orarem uns pelos outros. É da coisa mais maravilhosa que há. E às vezes ainda desperdiçamos muito tempo sem oração. E as melhores amizades na Bíblia sempre envolveram oração mútua. Uma amizade sem oração é uma amizade sem Jesus no centro. Não é em vão que muitas amizades terminam porque tiveram um desacordo de ideias. É porque Jesus não está no centro dessa união. E na igreja deve haver unidade no meio da diversidade. Todos nós aqui somos diferentes uns dos outros. Pensamos diferentes sobre vários assuntos teológicos, inclusive. Está tudo bem, porque quem nos une é Jesus. E quando é Jesus a unir-nos, nós vamos amar os nossos irmãos, mesmo que sejam completamente diferentes de nós, e vamos desejar que outros se juntem à mesa. Então, se esse desejo esfriou, pede a Deus que te acenda de novo. E responde-lhe como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu quero ser usado por ti. Não há nada melhor, garanto-vos, quem já experimentou muita coisa, de ser instrumento usado por Deus, tanto para a salvação de vidas como para a restauração de vidas. Eu não tive a experiência de ir até ao fim do mundo levar o Evangelho a quem ainda não conhece. Mas peço ao Senhor que me ajude a ir até ao fim do mundo, no sentido figurado, por qualquer pessoa que precise desta maravilhosa graça de Deus. Seja qual for o teu ponto de partida, tu vais sempre encontrar a mesma resposta. Crê em Jesus, arrepende dos teus pecados e vive para Jesus. Procura-o, mesmo que seja só por uma migalha. Contenta-te nele, mesmo que seja só por uma migalha. Fala dele aos outros, mesmo que te sintas pequeno para o fazeres. E se tiveres o desejo de aprender mais a falar de Jesus aos outros, podes sempre falar com o Padre, que ele vai ao amar-se, que eles vão ajudar-te. Uma migalha da mesa dele, uma migalha da mesa do nosso Deus, vale mais que o banquete inteiro deste mundo. A mesa está posta e nesta mesa há sempre lugar para mais um. Bem-vindo à casa do Pai. Ora por vidas. E Deus vai-te abrir essas portas, se é que ainda não abriu. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer por esta maravilhosa graça. De facto, nós andávamos à procura de satisfação em tantas outras coisas e, na verdade, não percebemos como a verdadeira satisfação está em Ti. Mas obrigado porque esta graça, a Tua maravilhosa graça, abriu os nossos olhos e nós podemos contemplar-te. Ajuda-nos a procurarmos também levar esta mensagem a quem ainda não te conhece, mas também a viver esta mensagem com os nossos irmãos na fé. Há muitas lutas de pessoas aqui na igreja,
Há muitas cicatrizes, há muitas feridas ainda em aberto. Por isso ajuda-nos a dependermos uns dos outros, a buscarmos uns com os outros este teu Evangelho que é poderoso, Senhor. Abençoa-nos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.